Então, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que nós começamos na semana passada, que é uma introdução à álgebra dentro dos sextos anos. A gente começou na semana passada a falar um pouquinho sobre as relações de igualdade, as propriedades de igualdade numericamente. Então, a gente está fazendo uma introdução do que é hoje em dia exigido na BNCC para que os alunos saibam sobre o assunto de álgebra já no sexto ano. Para quem não viu essa aula, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, que é uma aula importante, a da semana passada que a gente gravou, para vocês conseguirem acompanhar as ideias que a gente vai desenvolver hoje. Bom, pessoal, hoje a gente vai desenvolver uma ideia bem importante. Eu coloquei aqui no quadro para a gente pensar um pouquinho mais sobre as propriedades de igualdade. Então, quero que vocês me acompanhem, vou tratar sobre esses três exemplos, a gente vai pensar um pouquinho sobre eles e depois vai aparecer uma lista de exercício para vocês repetirem, para vocês pensarem um pouquinho naquilo que eu vou explicar nesses três exemplos. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui, então, dando continuidade à ideia de propriedades de igualdade, como já falei para vocês, eu tenho 3 mais 5, aqui está dizendo, é uma afirmação, é igual a 16 dividido por 2. Por que que isso é verdadeiro? Vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo aí, no que está sendo escrito matematicamente, utilizando um sinal bem importante. Se a gente pensar, pessoal, 3 mais 5 é 8. 8. Igual, vou repetir, igual. 16 dividido por 2 também é 8. Ou seja, essa igualdade aqui realmente é uma igualdade verdadeira. Por que que é uma igualdade verdadeira? Porque eu sei que realmente 8 é igual a 8. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Eu vou fazer uma operação matemática em ambos os lados da igualdade. Nesse caso, eu vou dividir, vou colocar em outra cor, dividir ambos os lados por 2. Vou dividir esse lado aqui por 2 e vou dividir esse lado aqui também por 2. Ou seja, eu tinha uma igualdade, 3 mais 5 igual a 16 dividido por 8, dividido por 2. Eu sei que era igual porque em ambos os lados deu 8. Agora eu escolhi um número, dividi nesse caso por 2, escolhi o operador, que nesse caso é divisão, escolhi o número que é 2. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. 8 dividido por 2 eu sei que é 4. Igual 8 dividido por 2 eu sei também que é 4. O que aconteceu, pessoal? Eu escolhi um operador, que nesse caso é divisão, e escolhi um número. E efetuei o cálculo em ambos os lados. O que isso provocou na minha igualdade, pessoal? Provocou uma manutenção, ou seja, a gente conseguiu manter a mesma igualdade numa sentença, o quê, pessoal? Verdadeira. Ou seja, eu fiz uma operação matemática no lado esquerdo, eu escolhi a operação, porque pode ser mais, menos, divisão ou multiplicação, a gente vai ver nos outros exemplos, não importa o operador, mas se eu escolher o operador, por exemplo, nesse caso a divisão, e escolher o número, e se eu pegar o mesmo operador e o número e efetuar em ambos os lados da igualdade, a minha igualdade no final vai continuar sendo verdadeira. Vamos pensar no outro exemplo, olha só, 4 menos 2. 4 menos 2 eu sei que é quanto? 2. Igual. 2 vezes 1 é quanto? Também 2. Ou seja, eu sei que essa igualdade aqui é uma igualdade verdadeira. Por que eu sei que é verdadeira? Porque o lado esquerdo ficou exatamente igual ao lado direito. O que a gente falou antes? Vamos escolher um operador. Agora vamos escolher o sinal de mais. E um número 3, por exemplo. Se eu somar mais 3 no lado esquerdo, eu vou fazer a mesma coisa do lado direito. Vou somar mais 3 no lado direito. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Ó, 2 mais 3 é quanto? 5. Igual. 2 mais 3 é igual a quanto? 5. Observem que aconteceu exatamente a mesma coisa do que a minha igualdade de cima. Eu escolhi um operador, que nesse caso é mais, e escolhi um número. E fiz essa operação em ambos os lados da igualdade. O que aconteceu com a minha igualdade original, pessoal? Ela continuou sendo uma igualdade verdadeira. O que significa ser uma igualdade verdadeira? O número que aparece no lado esquerdo
é exatamente o mesmo número que aparece no lado direito. A gente vai ver que futuramente essa técnica que eu estou mostrando para vocês com bastante calma, ela vai ser muito utilizada para a gente resolver vários problemas da área de álgebra. Vamos pensar em mais um exemplo. Ó, 4 vezes 2 igual a 6 mais 6. Vamos pensar no seguinte, 6 vezes 2 é quanto? 12. Igual. Deixa eu colocar esse igual um pouquinho para o lado. Igual. 6 mais 6 é igual a quantos? Também 12. Ou seja, essa igualdade é uma igualdade verdadeira. Por que ela é uma igualdade verdadeira? Porque eu tenho o mesmo número do lado esquerdo, aparece no lado direito. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar num operador, o menos, que a gente ainda não usou. Poderia ter usado a multiplicação também, que também daria certo. Vou subtrair menos 4 do lado de cá. Então eu escolhi um operador que é menos e peguei o valor que nesse caso é 4. Poderia ter escolhido outro valor, tá? Vai dar certo com outros valores e com outros operadores também, como eu falei antes, mais, menos, divisão e multiplicação. Então, ó, como eu subtraí 4 do lado esquerdo, vou subtrair também 4 do lado direito. Então vamos ver o que vai acontecer. 12 menos 4 é 8. 12 menos 4 também é igual a 8. Ou seja, essa igualdade aqui também é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque eu subtraí 4 do lado esquerdo e também subtraí 4 do lado esquerdo. Escolhi meu operador, que nesse caso é menos, e escolhi o número 4. E fiz o mesmo processo de cálculo, tanto no lado esquerdo como no lado direito. Se eu fizer isso, não importa o operador e não importa o número. A igualdade no final desse processo de cálculo sempre vai ser verdadeira. Essa propriedade de igualdade é muito importante para a gente entender futuramente o que significa equações e por que a gente resolve uma equação utilizando futuramente essas técnicas de cálculo que eu acabei de mostrar para vocês. Porque na verdade uma equação é como se fosse uma balança de prato, né? Então se eu tiro 4 kg do lado esquerdo, eu preciso também tirar 4 kg do lado direito para manter a relação de igualdade. Então, pessoal, eu mostrei para vocês aqui 3 exemplos de como, se a gente escolher o mesmo operador e o mesmo número em ambos os lados, a igualdade permanece verdadeira. Agora, pessoal, vai aparecer para vocês uma aplicação de alguns exercícios, só que esses não vão ter o gabarito. Por quê? Porque vocês vão poder escolher em cada uma daquelas igualdades que aparecem lá, vocês vão poder escolher o operador e o número para ver se isso que eu falei realmente funciona. Então vocês vão ter uma igualdade, vocês vão fazer exatamente, a aplicação que vai aparecer agora, vocês vão fazer exatamente o que eu fiz aqui no quadro. Vai aparecer a igualdade, aí vocês vão desenvolver o cálculo e vão escolher um operador, mais, menos, multiplicação ou divisão e um número. E aí vocês vão fazer o que eu fiz aqui no quadro para ver se realmente isso também funciona. Vocês vão ver que vai funcionar para as aplicações que vão aparecer agora. Para vocês verem que se eu escolher o mesmo número, somar, subtrair, multiplicar ou dividir em ambos os lados de forma igual, ou no lado esquerdo da igualdade ou no lado direito, a gente vai continuar tendo uma igualdade verdadeira. Então, pessoal, hoje a gente tratou um pouquinho mais sobre propriedades de igualdade. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Eu vou deixar também o e-mail do Cultura Fractal aqui na descrição. Para quem tiver talvez um pouquinho de vergonha e não quiser colocar a sua dúvida no comentário, pode também mandar por e-mail para nós, que a gente vai responder cada dúvida de vocês que aparecer ali nos nossos comentários ou diretamente no e-mail, a gente vai responder todas elas para vocês não ficarem com dúvidas nenhuma sobre esse assunto tão importante que é a introdução de álgebra para as turmas dos 6º anos. Então, se tiver dúvida, deixa nos comentários ou manda para nós por e-mail que a gente vai responder também nos e-mails. Fica um grande abraço a todos, pessoal. Estudem, se tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente e a gente se vê por aí. Até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau.